Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o curso de astrologia online aqui do Mário Fialho, a história da astrologia, aula grátis, no curso que ele tem de astrologia aqui no canal dele, certo? Como de costume, eu não vi o vídeo, vou assistir aqui junto com vocês agora. E eu acho que pode ser interessante para a gente dialogar aqui, né? Trazer esse vídeo para o canal. Vamos assistir juntos e depois eu comento um pouquinho quando eu achar que é necessário. Olá, bem-vindos ao curso online de astrologia, e nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da astrologia. Obviamente que a história da astrologia é a história da formação do nosso sistema solar, a formação da vida na Terra, a formação de todo esse grande e vasto universo em que fazemos parte. Mas a emergência dos registros históricos da humanidade que remontam à astrologia são de mais de 5.000 anos atrás. Os primeiros registros aparecem nos povos antigos, que estavam ainda se organizando em tribos ao redor dos rios Tigres e Eufrates, na antiga Babilônia, Suméria, Caldeia. Esses povos foram os primeiros a fazer registros daquilo que Jung chamou de sincronicidade, ou dos augúrios do céu. Então, se o planeta vermelho emergia, era sinal que uma guerra ia acontecer. Se Arcturus emergia no céu, ou se uma outra estrela, como Regulus, aparecia no horizonte, sinal que o rei teria sucesso. Essa é a interpretação originária, e que nós chamamos também de animista, dos primeiros povos e suas histórias. Começar a distribuir os signos do zodíaco, interpretar as estrelas, principalmente a estrela do norte, ao redor do qual circulava todo o céu, faziam com que esses povos tivessem suas primeiras impressões de que havia uma ordem celestial, de que havia uma ordem no céu, e que podiam contar com o céu como fonte de sua inspiração e observar as estrelas. Esses povos são os primeiros, então, a registrar milhares de augúrios, de leituras de sincronicidades no céu como a primeira fase. E esses povos espalharam na sua cultura para povos que vieram depois. O mais influente de todos foi o período helenístico, sob o governo do grande Alexandre. O Império Helenístico foi o grande responsável por levar a astrologia do Oriente Médio para a Índia, para a Grécia e para o que mais tarde se chamaria também Roma. Toda essa influência acontece pelo interesse novo que os povos helênicos começam a ter na astrologia, como capazes de prever ou não os augúrios da guerra. Recentemente, uma história sobre o Império Otomano, um documentário, filme na Netflix, conta bem isso, como o nascimento do rei e a queda de Constantinopla acontecem graças à influência da astrologia. A astrologia está presente, então, desta forma. É apenas muito mais tarde que veremos, com a consolidação do período agrícola e com uma influência maior da astrologia, que teremos uma astrologia ligada ao nascimento, principalmente de reis e rainhas. Um momento histórico importante da astrologia é o próprio nascimento de Jesus.
Só quero pausar um pouco aqui para falar para pontuar algo que ele trouxe no vídeo e que já é uma percepção que eu tenho e que muitos astrólogos têm sobre a origem da astrologia, que ela não era voltada a tanto a leitura pessoal, a leitura de um mapa, a leitura de uma visão de como seria alguém, de como é alguém. Esse estudo, ele primeiro vem o olhar para o céu, o olhar em busca de alguma resposta, mas para algum evento e, como ele bem falou ali, questões ligadas a um plantio, a aspectos da terra. Era muito mais isso. E depois começou a ir para os reis. E ainda assim, se eu não me engano, ele vai trazer essas questões de que a astrologia ela era ainda algo muito para a elite também, né? Eu quero dar play aqui, tô curioso também, mas eu quero ver se ele vai falar em relação a isso, que deste momento em diante a astrologia também começou a ser usada para o estudo das personalidades humanas, né? Não só o céu para eventos, para acontecimentos, ou enfim. Sem dúvidas, os reis magos que seguiam a estrela eram astrólogos e traziam os presentes para aquele evento importante na história da humanidade, que é o nascimento de Jesus. Também os astrólogos estão presentes na vida dos reis, fazendo augúrios sobre sua vida, tanto na Índia, com o nascimento do Buda, quanto no Ocidente. Mais tarde, a astrologia então vai perdendo essa dimensão e ela vai se tornando cada vez mais preditiva. Tem uma história de um imperador que decidiu testar o seu astrólogo e o chamou e falou assim: me diga, o que vai acontecer com você no futuro? E o astrólogo olhou e previu: eu vejo uma grande ameaça para a minha vida. E nesse momento, o rei, que tinha a intenção de matá-lo se ele errasse, o salvou. A história da astrologia vai se desenvolvendo e ganhando muitas alegorias e anedotas. E encontramos, inclusive, um templo nos povos judaicos em que podemos perceber todos os signos dos zodíacos dentro do templo. Mas ao mesmo tempo, as religiões monoteístas vão ganhando e perseguindo os astrólogos, e na própria tradição judaica vemos interdições a astrólogos e processos divinatórios aos povos, mas mesmo assim, dentro das tradições esotéricas, tanto cabalísticas quanto as tradições árabes, vemos uma prolífera presença da astrologia. Temos autores importantes porque o casamento da cultura da Caldeia, da Suméria e da Babilônia com o encontro, principalmente na cidade de Alexandria, com a cultura judaica, cristã e árabe ao mesmo tempo, na famosa grande biblioteca de Alexandria, que foi uma efervescência cultural da época, permitiu esse diálogo interreligioso. E como a astrologia pode ser compreendida como a raiz mítica de todos os mitos, como sendo a matriz mesma do inconsciente coletivo e dos arquétipos, vemos esse casamento da cultura grega com a cultura do Oriente Médio. Tanto os gregos quanto os árabes trouxeram para a astrologia sua influência matemática. O estudo das formas perfeitas das escolas pitagóricas, que por sua vez vieram das escolas egípcias, faziam com que a astrologia fosse ganhando um caráter de ciência. E essa ciência antiga, aos poucos, sob influência do platonismo, que trazia o conceito de que existia nos mundos superiores formas puras e perfeitas,
e que eram os planetas o reflexo dessas formas. É Ptolomeu que vai então fazer essa primeira grande descrição da Terra no centro e os planetas girando com perfeição ao redor. Alguns, porém, eram chamados de errantes. Essas estrelas errantes ou os planetas, aos poucos foram ganhando os nomes dos deuses gregos e depois muito se espalhou em diálogo com a cultura dos próprios deuses romanos. A astrologia estava muito presente na cultura romana e era presente nas principais cortes da Europa. Existe um astrólogo famoso, que inclusive é considerado o pai da astronomia moderna, que fez um cálculo de que o nascimento de Jesus talvez fosse nada mais do que a grande conjunção de Júpiter com Saturno, o que acontece no início da Era de Peixes. E esse encontro de Júpiter e Saturno em Peixes, ele previu e depois confirmado, aconteceu 7 anos antes do nascimento de Jesus. Nós estamos agora em 2020, quando gravo este curso, na sua primeira versão, com uma grande conjunção ao final da pandemia de Covid, que deve acontecer em Aquário, marcando talvez o início dessa era de transformação. É importante entender que os primeiros astrônomos e astrólogos eram, na verdade, astrólogos. Tanto Tycho Brahe, quanto Kepler, quanto Newton estudavam astrologia no seu sentido hermético. E pouco a pouco a astrologia foi ganhando esse espaço presente na cultura chinesa, na cultura indiana e também temos o exemplo do calendário maia. Então é algo muito presente, prolífero, fecundo na cultura, e todos os povos da Terra têm então na astrologia a raiz das suas principais religiões. Tanto no mitraísmo, quanto na simbologia egípcia, quanto na mitologia cristã, nós vemos os principais eventos, ou seja, o Natal, a Páscoa, são eventos ligados aos períodos agrícolas e até mesmo a morte e ressurreição de Jesus. Olha que legal, Santa Ceia, gente. Todos os signos ali presentes, né, representados. Muito legal. Eu vou interromper esse vídeo, gente, porque tem 21 minutos só o vídeo. E nós já estamos aqui com... Deixa eu ver aqui. 13 minutos de vídeo, 13 minutos e meio de vídeo aqui. E mais as considerações que eu tenho para dar para vocês aqui, né? Então, melhor fazer em 2 etapas. Sobre as origens da astrologia, a observação do céu, ela sempre esteve no comportamento humano. A gente sempre teve, como espécie, esse olhar para o céu para tentar entender as coisas e tentar prever de alguma forma também o que poderia acontecer. E não só no sentido astrológico como nós conhecemos hoje, obviamente que não, né? Mas também no sentido não de astrologia, mas de olhar para o céu, tentar entender, tentar perceber como que vai, se vai chover, se não vai, enfim, qualquer coisa do tipo relacionada a isso. E imagina então quando a gente conseguiu registrar esse céu, desenhar esse céu, ter algo parecido com papel e caneta, né? Eu acredito que tenha sido mais na ideia de civilização egípcia mesmo, mas a gente tem vários momentos então que a gente consegue, a civilização consegue fazer um registro. Também tem muita coisa em pedra, mas isso não é tão relevante para nós aqui. O que é mais relevante é que a gente consiga perceber
que vocês consigam perceber, depois de assistirem esse vídeo, algo que eu percebo, que eu não tenho como fazer uma verificação perfeita e uma comprovação absoluta de que a astrologia é ciência, porque eu não tenho como medir tudo o que eu analiso. Mas são essas pequenas análises históricas e inscrições, registros históricos que fazem com que a astrologia tenha maior peso, porque o que é usado em astrologia por astrólogos bons é o que funciona, não o que está nos livros porque está nos livros. Entendam isso. Se eu digo que uma pessoa que tem um Sol em Leão, ela age de determinada forma, eu não estou dizendo apenas, como astrólogo, que o nativo leonino, alguém que tem Leão, o Sol em Leão, vive e age de tal forma, ou enfim, é de tal forma, né, porque estamos falando do Sol, a essência, é de tal forma, porque eu li num livro. Nós estamos falando isso porque há uma observação em relação a um nativo de um signo específico. E a astrologia, apesar de ela não ter ainda, porque eu acho que ela pode chegar nesse nível, nesse patamar, ela não tem ainda uma comprovação científica, e eu acho que se ela tiver, vai ser uma força absurda em um nível social, em um nível de sociedade, de pessoas, de coletivo, se ela tiver, mas ela só não tem ainda porque a gente não consegue medir absolutamente tudo que é estudado. Mas tudo que é estudado, tudo que é analisado, tenta-se verificar na forma e conteúdo, mas na experiência prática da observação. É isso que eu queria que vocês tivessem em mente, e é assim que eu encerro essa primeira etapa sobre as origens da astrologia. Tá certo, gente? Eu vou pedir, como eu sempre peço, que vocês deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês gostam e deixem nos comentários se vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar sobre as origens da astrologia, tá? A gente ainda vai ver no próximo vídeo que eu vou gravar a outra parte desse vídeo, desse astrólogo que fez esse vídeo muito interessante, e eu vou comentar mais um pouco sobre esses aspectos, tá certo? Mas eu quero fragmentar o vídeo, que a gente já está com quase 20 minutos aqui, eu acho que é mais interessante, é menos cansativo também que a gente faça essa pausa, tá certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui, e a gente se vê então num próximo vídeo. Valeu, até a próxima!